É nesse ponto que aparece mais uma vez na nossa história Albert Einstein. Einstein, em 1905, vai propor uma explicação do efeito fotoelétrico que consegue explicar aquilo que a teoria clássica não conseguia. E para fazer essa explicação, ele vai propor alguns postulados a respeito da luz, a respeito da composição da luz. Quando eu falo luz aqui, não é só luz visível, né? Luz, eu entendo qualquer radiação eletromagnética, né? Esses postulados de Einstein para a explicação do efeito fotoelétrico não saíram do nada. Na verdade, começam a partir do conhecimento que ele toma do trabalho de Planck. Lembra que Planck propõe a explicação do fenômeno da radiação do corpo negro em 1900, 5 anos antes. E a hipótese que Planck utilizou, lembre-se também, era de que as trocas de energia entre a matéria e a radiação eram quantizadas e só podiam se dar por múltiplos inteiros de um certo quantum, que era HF, a constante de Planck multiplicada pela frequência da radiação. Como eu também mencionei na aula passada, essa era uma hipótese completamente sem fundamento, no sentido de que nada anterior, nenhuma descoberta anterior a essa nos faria prever que essa seria a explicação correta. Lembre da maneira como ele chegou a essa ideia, né? De maneira completamente fenomenológica, né? Ele simplesmente conseguiu encontrar uma função matemática que descrevia o resultado experimental e descobriu que ele podia alcançar essa função matemática por raciocínios lógicos se fizesse esse postulado ilógico. Tá certo? Muito bem. A Einstein vai propor coisa similar. Ele vai propor os seguintes postulados. Primeiro, que não só as trocas de energia entre radiação e matéria sejam quantizadas, mas que a própria luz, a própria energia luminosa, seja ela mesma quantizada. Isto é, sempre que você vê luz, sempre que tem luz trafegando, o que existe, na verdade, não é uma energia espalhada por todo o espaço, mas sim um conjunto muito grande de pequenos aglomerados de energia, que ele vai chamar de os quanta de luz, né? Onde cada um desses aglomerados tem uma energia que é dada por HF. Se a radiação, se a luz é composta de uma coleção de aglomerados, como é que a gente não os vê? Né? Ele diz, bom, mas isso é fácil da gente compreender. Quando você está em presença de uma chuva fina, você vê as gotinhas. Se você está no meio de uma tempestade, as gotinhas, você perde a percepção da presença das gotinhas. Dito de outra maneira, se a gente está numa situação na qual a intensidade luminosa é alta, o fato dela ser, na verdade, um conjunto de pequenos aglomerados não é perceptível, porque tem tantos deles que é como se eles fossem um contínuo. Tá certo? Sim, porque, lembre, H, o valor da constante de Planck, tinha sido medido por Planck já originalmente. Então já se sabia que esse produto HF é um número muito pequeno. A segunda hipótese, o segundo postulado de Einstein é o seguinte, é que a energia de um fóton, quando um fóton encontra um elétron, ele transmite essa energia para o elétron numa base de tudo ou nada. Ele não transmite metade, 1/3 dessa energia. Ou ele transmite a energia inteira, ou ele não transmite nenhuma. Tá certo? Então, numa interação entre o fóton e o elétron, o fóton entrega toda essa energia para o elétron. E nunca uma parte dela. E o terceiro é que, no efeito fotoelétrico, só existem interações de pares. Quer dizer, um fóton só dá energia para um elétron. Veja que você poderia pensar num postulado diferente se um fóton pudesse pegar toda a energia dele e dar um pouquinho para cada elétron. Eu continuaria satisfazendo ao postulado 2, quer dizer, que um fóton só pode perder ou a totalidade de energia que ele tem ou nada, mas mais de um elétron seriam beneficiados. Não, ele propõe que só um elétron seja beneficiado. E agora a gente vai lhe mostrar que, com esses 3 postulados, aquilo que era inexplicável passa a ser explicável. E vamos por partes. Primeiro, que o tempo decorrente entre o início da iluminação e o início da corrente elétrica, início da emissão dos fotoelétrons, seja 0. De fato, se você tem uma luz de frequência suficientemente alta para produzir o efeito fotoelétrico, significa que um fóton
daquela luz, sozinho, já tem uma energia suficiente para, ao ser dada essa energia para o elétron, fazer com que ele saia, ou fazer com que essa energia seja maior do que aquela necessária para ele escapar. Então, basta que um fóton encontre um elétron para que aconteça a emissão de um fotoelétron. Tá certo? Não precisa haver, eu não preciso esperar um tempo, porque a transferência de energia não é de um monte de energia espalhada que vai se concentrando num elétron, não, é de um fóton encontrando um elétron. Então, se a energia de um fóton já for suficiente para fazer um elétron sair do metal, então basta que haja uma colisão. Já há um elétron, escapando do cátodo, portanto já há uma corrente diferente de zero. Então isto aqui não é mais problema. A existência de uma frequência de corte também não é mais problema. E por motivo assemelhado, né? Por quê? Essa frequência de corte tem a ver com a energia que o elétron vai receber na interação com o fóton. Se a energia que um fóton tem for maior do que a função trabalho daquele metal, então os elétrons que estão perto da borda vão receber energia suficiente para conseguir escapar. Então, se a energia de um quantum, de um fóton, for maior do que a função trabalho, então já vai haver algum elétron ejetado, aqueles que estão perto da borda. Ao contrário, se essa energia for menor do que a função trabalho, nenhum elétron vai ser ejetado, nem os que estão mais próximos. Então eu acabo de descobrir uma forma de calcular a frequência de corte, ou de relacionar a frequência de corte com a função trabalho do metal. Aqui está a relação entre a frequência de corte e a função trabalho. Né? Dada a função trabalho de um metal, eu sei qual é a função de corte, é aquela frequência que faz com que essa relação seja verdadeira. Qualquer frequência maior do que essa vai fazer com que exista fóton com energia, vai fazer com que o fóton tenha energia maior do que a função trabalho, portanto vai fazer com que algum elétron escape. O fato de que a frequência de corte dependa do metal é natural agora, porque, veja, a frequência de corte depende de uma constante da natureza, a constante de Planck, e depende de uma característica que tem a ver com de que maneira o elétron está preso àquele metal. E é natural que esse número dependa de que metal eu estou falando. Há metais para os quais os elétrons mais próximos da borda precisam de alguma energia para sair. Há metais para os quais essa energia é maior ou menor do que aquela. Depende do metal. Então nós explicamos de uma vez só os dois efeitos. E agora, será que a gente entende o que está acontecendo aqui? Veja bem, acabamos de, agora há pouco, mostramos que, mesmo para a teoria clássica, a presença do potencial de corte era explicável. O que não era explicável é que ela fosse sempre a mesma para qualquer intensidade luminosa. E o potencial de corte era calculado por essa razão. Ora, vamos ver como é que fica com essa mesma conta com os postulados de Einstein, né? Vamos ver como é que nós temos que calcular essa energia cinética máxima no caso de luz granulada, né? De uma luz que chega fóton a fóton. Ora, cada elétron vai receber a energia de um único fóton. Então essa energia E que está aqui é HF. Né? Então isso aqui é HF menos φ. Essa é a energia cinética máxima. Veja que nesta conta não apareceu a intensidade da iluminação. A intensidade da iluminação não tem nenhum efeito sobre isso. Porque como o processo se dá um fóton dando toda a sua energia para um elétron, não importa quantos fótons estão chegando para determinar qual é a frequência, qual é o potencial de corte. Claro que importa para a intensidade da corrente. A gente já sabia disso. Mas para determinar qual é o potencial de corte, isso não tem nenhum efeito. Porque cada elétron só recebe energia de um único fóton. Não adianta você mandar 20 fótons em cima dele, se cada um desses fótons tiver energia inferior à função trabalho, não adianta, porque o elétron só recebe energia de um fóton, ele não acumula energia de vários fótons, tá certo? Mais ainda, se a gente olhar para essas duas expressões, a gente vai ser capaz de escrever uma conexão funcional entre o valor do potencial de corte e o valor da frequência da iluminação.
Porque, olha só, a função trabalho é H vezes F0. Substitua H vezes F0 aqui. Você vai ter esta relação funcional. Esta é a forma como prevê Einstein, o potencial de corte depende da frequência da iluminação. Observe que, quando eu cheguei nesse ponto, eu já tinha explicado todas as observações do Lenard, né? Einstein foi mais além. Além de explicar tudo que já era observado, ele propõe uma nova observação. Se a minha teoria está correta, então deve acontecer isso. Lenard não tinha feito essa experiência. O que é essa experiência? É determinar qual é o potencial de corte como função da frequência da luz incidente. Tá certo? Essa experiência demorou um pouquinho para ser feita. Foi feita por Millikan, o mesmo indivíduo que mediu a carga do elétron. Robert Millikan, em 1916, fez essa experiência. E o resultado que ele obteve, grosseiramente, está representado aqui. Einstein, com esses postulados que tem uma conexão forte com o trabalho de Planck, consegue explicar o resultado experimental que o precedeu, e aí vem uma pincelada sobre o que é o método científico, né? Eu propor uma explicação para o que é observado e, ao mesmo tempo, fazer uma previsão daquilo que não tinha sido observado ainda. E essa capacidade preditiva é um elemento fundamental para qualquer teoria que queira ser científica. E aqui está, ele prevê esse resultado, que é observado 11 anos depois. Mas esse resultado, na verdade, dá um outro elemento, que é o seguinte: através desse gráfico, através dessa experiência, ele consegue ter uma outra medida, independente do Planck, do valor da constante de Planck. Lembra que o valor da constante de Planck tinha sido obtido pelo Planck através do ajuste da função, de uma função que ele tinha intuído, né, com o resultado experimental da radiação de corpo negro. Não tem coisa nenhuma a ver com isso que está aqui. São dois fenômenos completamente distintos, não é verdade? Sem nenhuma conexão. De modo que uma medida da constante de Planck feita desta forma vai validar ou não essa ideia, no sentido de que, se você consegue, nessa medida independente, chegar a um valor que é o mesmo anterior, você está, de fato, dando um passo adicional importante na consagração da ideia de que um quantum de radiação possa ser associado a esse produto. E foi esse o resultado que Millikan encontrou.